Pai amado Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por mais uma manhã, Senhor, aqui reunido com os meus irmãos, Pai. Comunhão, Senhor, em aprendizado, Senhor, a leitura da Sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por temos cada um de nós aqui, Pai, para derramar, Senhor, a Sua revelação, Senhor, que traga, Pai, luz, edificação, entendimento, compreensão, Pai. Que possamos, Pai, através da Sua palavra, Pai, entrar profundamente, Pai, dentro dos nossos corações, Pai, que isso traga edificação, Senhor, traga transformação nas nossas vidas, Senhor, traga cura, Pai, para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelo véu que tem caído dos nossos olhos, Senhor, por tudo aquilo, Pai, que possamos estar refletindo, Senhor, sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre o nosso dia a dia, Pai, sobre aquilo que podemos e devemos melhorar, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos apresentar um novo, Senhor. E cada vez mais, Senhor, eliminarmos o nosso velho, os nossos velhos atos, Senhor. Revisarmos nossos pecados, nossas atitudes, meu Pai. E trazer, Senhor, cada vez mais luz na nossa vida. E que essa luz, Pai, possa. Que essa luz não seja uma luz egoísta, Senhor, mas que seja, sim, uma luz, Pai, uma luz generosa, Senhor, que possa transbordar, Senhor. Que possa transbordar no coração de outras pessoas, Pai. Por onde é que nós passarmos, Senhor, essa luz possa ser refletida, Pai, no coração de outras pessoas. Que os seus ensinamentos possam entrar profundamente no coração de outras pessoas também, Pai, e transformar vidas, transformar famílias, Pai, trazer pessoas, pais de família, Senhor, jovens, crianças, Pai, possam sentir, Pai, o seu amor e possam se aproximar de Ti, Senhor, para beber dessa água, Senhor, dessa água eterna, Senhor, desse pão eterno, e possam também se alimentar, Senhor, da vida, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, que hoje o Espírito Santo possa estar presente conosco, trazendo ensinamento, aprendizado e muita edificação a todos nós. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pois não irritem seus pais, não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olá, cristãos, servos e senhores. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. E você, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor desculpa, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, estando nos céus, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. A armadura completa de Deus. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós
Não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para para deter as flechas do fogo do inimigo. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, olhem para que eu siga falando corajosamente com ele, como é meu dever. Saudações. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Benção. Você vai ler aí, ou Well? Ah, como assim? Você vai ler o último versículo? Ah, posso ler? Posso ler. Ah, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Amém. 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 Então, eu vou pular o versículo de 1 a 4, para não agarrar de novo. Mesmo? E É. eu gostaria de destacar, eu acho que o que aconteceu ontem, eu estava até conversei com o Fábio, tivemos, assim, depois eu fiquei pensando, e tivemos para mim foi uma reflexão, assim, bem interessante, porque eu contei um pouco da minha história, né, um pouco do passado, o que aconteceu comigo, e tivemos um exemplo também atual, né, do que um, um desentendimento, talvez um mau sentimento, um probleminha entre o James e o pai dele, que foi no atual. Então, assim, eu percebi que o vídeo, nossas reuniões aqui, nossa congregação aqui tem sido gravada e postada no YouTube e percebi que tem dado bastante visualização. Então, tem atingido outras pessoas também, que Deus sabe onde elas estão, né? Mas está chegando até elas, e isso é bênção. Então, assim, por termos falado um pouco do passado, termos falado do presente nessa situação entre pais e filhos, que é algo é, de suma importância e, ao mesmo tempo, de certa forma, acaba nos trazendo certos problemas também, né? Porque os nossos primeiros ensinamentos vêm, né, dos pais, e os primeiros ensinamentos que a gente dá também é como pai, né? Eu não sou pai, mas eu imagino assim. E, e eu acredito que falou ao coração de muita gente o fato do passado e do presente, sabe? É, como a gente tem que vigiar, né? Perdoar, ser humilde, aprender a amar, né? Aprender a comunicar essa linguagem do amor e vigiar para que não, né? Para que não esse sentimento que possa, o gatilho, né? Não possa nos, de certa forma, querer derrubar, né? Acho que essa foi a maior edificação para mim ontem. A segunda parte, quanto aos trabalhadores e patrão, eu moro aqui nos Estados Unidos já tem aí uns 15, 16 anos, cara. E
sempre trabalhei duro e nunca tive um problema, sabe? Com o patrão e nem como patrão. É, mas aqui, essa mudança para Flórida, conhecendo nova gente, pegando trabalho novo e tudo mais, tudo novo, né? Eu acabei tendo, assim, um prejuízo, né? Eu trabalhei e a pessoa não quis. Trabalhei para ajudar e a pessoa não quis me pagar. E tudo bem, porque graças a Deus não foi uma quantia que não tá me fazendo falta, né? Mas onde tá, assim, a justiça, né? Que como a gente tem que ser justo, né? Ser justo tanto como sendo é, funcionário, colaborador e ser justo como um patrão também, né, cara? Porque é o que o Senhor nos ensina aqui, né? Para ser justo, sermos justos, né? Não, não abusar, não tirar vantagem. E aqui nos Estados Unidos, ainda mais quem chega, né, recente, quem não conhece muita coisa, não conhece a língua, não conhece os lugares, não tem uma profissão uma profissão popular aqui, que é, né, na área da construção, na área da limpeza, na área alimentícia, né, restaurante. Então, esses são os principais meios de trabalho do imigrante que está chegando por aqui. E, cara, assim, é triste. Muita gente tira muito proveito dessa situação alheia, sabe? Porque a pessoa tá frágil, tá chegando aqui, tá frágil, querendo construir uma vida aí, né, novamente, e é tirada proveito. É muito desumano, cara. E ontem o pastor falou sobre autoridade. E a gente está falando aqui sobre servos, né? Então, assim, tem muito a ver, né? Porque quanto a vós, outros, né, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, né? Na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não servindo à vista, como para agradar a Deus, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como aos homens. E eu acho que não engano quem tem mais tem lembrança, acho que foi em Romanos que a gente leu sobre autoridade, se eu não me engano. E ontem o pastor estava falando sobre essa questão da autoridade, né? Sobre que as autoridades, não somente espirituais, mas os governantes, né? Elas são atribuídas por Deus e que nós devemos aceitar, né? E aí é questionamento final, né? Das pessoas ali, então, mas espera aí, pastor, e quando a autoridade não é uma autoridade que está alinhada né, com os princípios cristãos, e aí a resposta do pastor foi justamente essa, que Deus coloca as pessoas né, nas posições certas e mesmo aquelas que não estão alinhadas né, com Cristo, né, com os princípios cristãos, mas ela tem um propósito ali, né, no reino de Deus, né, em que nós devemos confiar, né? Ah, mas como é que faz então num governo onde você está sobre algo que você não concorda, né? E o pastor fala, bom, aí você tem algumas opções. Uma delas é você sair da onde você está, né? E aí, eu acho que aquilo foi mais forte porque nós estamos num país, nós somos imigrantes, né? Então, e aí falaram sobre o Brasil, né? Onde tem uma situação onde não se concorda com o governo, então você tenta mudar ou você sai dali, né? Ah, legal, mas aí quando você está num governo onde você não tem essa opção de sair, né? Como na Venezuela, bom, Cuba, né? Outros. E aí ele estava falando justamente sobre isso, né? Sobre bom, você tem algumas ferramentas, né? A ferramenta da oração, né? Orar pelo governante, né? Para que ele possa ser tocado e mudar a forma de conduzir, né? O governo dele. E a segunda ferramenta que eu não tinha estudado ainda, quando a gente estudou Romanos lá atrás, que era, que era o papel que os profetas faziam,
sobre alguns governos, né? Que era alertar o governante daquilo que estava sendo feito errado, né? No governo dele, mesmo correndo o risco de ser morto, né? Decapitado ali, né? Então, e a segunda forma é justamente você alertar, né, o governante daquilo que está sendo feito, né, de errado, para trazer direcionamento para o governo dele, mesmo que às vezes custe a própria vida, né? E isso é muito forte, né? Isso é muito forte, né? É entrega, né? Novamente aqui a gente está falando, né? Paulo aqui, eu venho, né? Olha, é entrega, né? Seja feita a vontade de Deus. E, e você hoje o que ele diz e ele falou também, né, sobre a questão dessa profecia, né, do profeta ali alertar a autoridade que está ali. Então, às vezes a gente está numa sala de aula, por exemplo, você está no trabalho, você tem um senhor ali, né, que está sobre o gerente, fazendo a gestão, o dono da empresa, que seja, ou você está trabalhando numa corporação grande e você tem uma estrutura de muitas pessoas, né, e tem um gestor ali, né, que fazendo aquela administração daquela área. E muitas vezes nós, né, podemos estar numa situação onde a gente vê alguma coisa errada, né? E como é que a gente traz edificação, né, para aquilo, né? Então, assim, como é que você percebe aonde a sua crítica pode ser construtiva ou negativa, né? E aí ele falou, quando a gente faz a crítica e não sente prazer com ela, né? Aí sim ela está sendo uma crítica, né, que está orientada à vontade de Deus. Se você faz uma crítica e você sente prazer, né, te traz satisfação interna, então aquela crítica não está alinhada com o princípio de Deus. Está sendo uma crítica egoísta, né? Você está olhando para você, você quer tomar vantagem sobre o erro do outro, né? E é aquilo que os profetas faziam antigamente. Eles faziam uma crítica, né, ao Senhor, mas ele se sentia mal com aquela, né, por estar fazendo aquele papel. Ele não se sentia bem em estar fazendo aquilo. Ele não queria o lugar do Senhor, né? Ele queria edificar o Senhor. E aí ele falou, fez um comentário até assim forte, né? Que muitas vezes as pessoas estão querendo almoçar o Senhor, né? Estão preparando o jantar dele para comer a autoridade, né? Para tomar a posição da autoridade. Ele quer, né, se ver no lugar da autoridade, né? E o pastor até citou um exemplo lá, falou, olha, eu me vi ali e tal, no início da minha caminhada, e eu queria estar no lugar daquele pastor ali, eu queria estar no púlpito ali, eu queria, né? E ele até passou por um burnout, um processo de aprendizado, né? Uma revelação ali para ele, essa verdade de, olha, eu preciso me posicionar de forma correta, né? Essa ambição, né, egoísta não tá legal. Mas, enfim, eu acho que o grande ensinamento aqui é justamente sobre servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, né? Acho que essa é uma mensagem principal, a gente fazer o nosso melhor, né? Porque o nosso melhor vai trazer sentimento de generosidade, vai sentir, né, de sentimento de gratidão, né? Acho que vai trazer obediência, né? Vai trazer oportunidades, né? Oportunidades de aprender, de edificar na vida do outro. Quando a gente começa a olhar muito para a gente, né? Muito de forma egoísta, geralmente, né? Grande parte das vezes, eu acho que a gente se afasta da graça, né? Se afasta de Deus. E quanto mais a gente quer menos para a gente, mais para o outro, parece que mais o Papai do Céu abre as portas para, né, para a gente, mais ele permite com que a gente siga com o propósito dele, né? Acho que tá. E a gente consegue experimentar isso no nosso dia a dia, né? Tem pessoas aqui, acho que no nosso grupo, que
tem um pouquinho mais de vivência, né? A gente percebe nossa vivência na adolescência, né? Na nossa imaturidade, né? Muitas vezes os nossos exemplos, ali, aquela vontade, aquela, né, ambição. Eu sempre fui um garoto muito ambicioso, né? Na minha infância, sempre achei que, que eu era independente, né? Não existia dependência, né? Não que fosse uma independência de Deus, né? Mas assim, uma independência onde eu pudesse fazer tudo por mim mesmo, né? E ao longo da vida, você vai notando que você não consegue fazer as coisas sozinho, que você tem uma dependência assim de Deus, né? Que você depende dos outros, né? E não é sobre você, né? É sobre os outros, né? E isso vai trazendo, acho que vai trazendo um pouco mais de revelação da verdade e vai nos guiando por onde e como fazer, né? Não somente o que fazer, mas como fazer. E o Papai do Céu vai abençoando, né? Vai abençoando. Quanto mais você se entrega e deixa na mão dele, né? Como aqui a gente está vendo aqui a questão dos servos, né? E estão servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a Deus. Opa, desculpa, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, como aos homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer servo, quer livre. E aqui ele fala, né? E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando quem são senhores? Vós, que tem uma posição de autoridade em algum lugar, que é gerente, que é dono de alguma empresa, né? Que administra, né? Pessoas ou tem um negócio, né? Então, vós, senhores, de igual modo, procedei para com os seus servos, né? Deixando ameaças, né? Deixando, né? Pressão emocional, psicológica sobre eles, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, estás no céu. E para com ele não há diferenciação de pessoas, né? Não há diferenciação de pessoas. E o título desse trecho aqui é O Lar Cristão, Servos e Senhores, né? Então, que nós possamos ter cada vez mais clareza sobre isso nos nossos corações, por onde nós estivermos, né? Tanto sendo servos, né, em algumas situações, como sendo senhores em outras, né? E que nós possamos confiar, e a gente até falou, né? Mas espera aí, pastor, e aí o Holocausto, né? Lá o Hitler, tudo, né? E aí o pastor falou assim, olha, vejam que dali muitos exemplos, né, acho que a própria lista de Schindler, enfim, né? Muitas coisas ali, muitos ensinamentos saíram dali, né? Custaram a vida de muitas pessoas, né? Foi muito dolorido, muito sofrimento, né? Tribulações, mas nós devemos continuar confiando no Senhor. E eu fui embora ontem da aula ali, nossa, realmente é desafiador, né? É desafiador. É desafiador a gente escutar essa palavra, né? Hoje a gente vê a palavra do servo, né? E aí, onde a gente está servindo num lugar onde a pessoa está desalinhada com os princípios, ou está maltratando alguém, é continuar amando o seu inimigo, né? É como se fosse, né? Continuar amando o seu inimigo, acreditando, né? Agindo de boa vontade. É desafiador, né? Desafiador como cristão, acho que é desafiador como não cristão também, porque muitas pessoas, né, que às vezes não aceitaram Cristo, mas são de boa vontade também. E como você lidar numa situação, num ambiente desse, né? Então e ontem eu saio dali pedindo revelação sabe, do Espírito Santo, Pai, que o Senhor
me traga entendimento, porque são ensinamentos que realmente nos desafiam, né? Nos desafiam como o nosso racional, né? O nosso racional, ele é desafiado, né? E que o Espírito Santo possa trazer revelação e conforto, né? Que a gente possa ter um entendimento correto sobre o que realmente deve ser feito. E o que o pastor falava ali ontem era sobre Davi e Saul, a perseguição de Saul sobre Davi, né? E que Davi, em momento algum, quis matar Saul, né? Mesmo a unção já não estando mais com Saul, né? Estando com Davi, Davi ainda mantinha o respeito, né? Com Saul. E quando Saul entrou na caverna, né? Entrou na caverna porque precisava fazer eu não li esses trechos do Antigo Testamento, mas o que o pastor falou era que tinha que fazer as necessidades dele. Eu imagino que talvez na palavra esteja isso também. E Saul estava escondido dentro da caverna com os 400 homens dele. E Saul foi lá e cortou um pedaço das vestes de Saul. Davi foi, cortou um pedaço das vestes de Saul e deixou Saul sair da caverna. E depois ele foi lá fora da caverna e falou: Olha, Senhor, se eu quisesse te matar realmente, eu teria feito, né? Né? E Saul mostrando, né, o respeito ainda à autoridade, né? E ele usou justamente esse exemplo como uma questão de respeitar a autoridade e não querer derrubá-la, né? Então, assim, confiar né, nos desejos e, né, no que Cristo entrega, né? Bom, deixa que eu vou deixar para comentar. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque ontem nós discutimos justamente sobre isso. Aqui a gente tem assim pérolas, né? A gente tem um tempo escasso, na verdade, para tanta riqueza, né? Mas a gente faz algumas provocações e a provocação é no sentido de causar uma reação e uma reação positiva. Às vezes a pessoa usa a palavra provocação, a pessoa que me provocou, então eu tenho que dar um murro na cara dela, vou dar um chute na canela, vou ter uma reação violenta, mas na verdade a palavra provocação é só dizer que alguém está buscando uma reação em você. Se ela é violenta ou não depende de você, né? Você pode pegar aquilo e levar num aprofundamento, né? Você pode parar e refletir um pouco, e falar, mas espera aí, sobre isso aqui, o que que eu posso fazer? A pessoa disse isso aqui, ela fez isso aqui, mas qual que é a minha conduta sobre isso, né? Então, nesse sentido, né, o que a gente fala aqui não é definitivo, mas é uma coisa que é uma provocação para que a pessoa cause uma reflexão. Eu lembro que, com respeito ao princípio de autoridade, o pastor, ele ministrou uma vez, foi uma das aulas mais importantes que eu, particularmente, que eu tive, assim, que eu olhei e falei, rapaz, que coisa interessante. Ele falava sobre os princípios de autoridade. Você tem a autoridade diretiva, vamos dizer, de casa. O filho fala para você, pai, eu quero ir para uma festa, eu quero ir, meus amigos vão, e ele vai sair ali 10:30 da noite, já é tarde, vai para um lugar que você não acha legal. Aí o pai vira e fala assim, fala com a sua mãe. Se a sua mãe autorizar, ou então a mãe passa para o pai, né? Se o pai autorizar, mas na verdade você não queria que a pessoa fosse. Mas você não quis ser ali o antipático, não quis, né, vedar e falar, mas as pessoas, né, já têm uma certa idade, já tem que ter os relacionamentos de amizade e tal. Mas você não queria. E aí ele fala, essa é a sua vontade permissiva, ou a transferência de responsabilidade. Você está deixando que o outro tome uma decisão, né? E aí a pessoa fala assim, é o seguinte, eu não quero que você vá, mas faz o que você quiser aí. É a sua vontade permissiva. A pessoa vai, você fica bravo, pode ser que aconteça alguma coisa ou não, mas a responsabilidade, a autoridade você tinha para que ela não fosse. Mas você optou por um outro caminho. Então tem essa autoridade, né, que é a permissiva e que é a diretiva. A diretiva é quando você direciona, quando você manda, quando você determina, quando você impõe. E a permissiva é quando você deixa que a outra pessoa tome uma decisão quando poderia estar em você fazê-la. E aí fica mais fácil entender os governos, aí fica mais fácil entender qual é a vontade que a humanidade está tomando dentro da liderança, né, de Deus, porque se Deus é o soberano, tudo que vem depois dele ou é por direção ou é por permissão dele, né? Então a humanidade, né, Deus disse que passou
Deus passou para o homem e falou assim, ó, sujeitai e dominai. A terra está aí. O homem, quando pecou, né, destituído do estado da glória de Deus, ele meio que passou aí essa autoridade dele para um outro ser sobrenatural que também age nesse mundo. Não é Deus, mas existe uma outra ação sobrenatural no mundo. E dentro dessas vontades, os governos eles foram se sucedendo. Então, quando fala assim, não existe governo que não esteja sujeito a Deus, é claro, porque Deus é soberano, Deus é totalitário, Deus é o top, né? Mas dentro desse governo humano que nós vivemos aqui, existem N exemplos dentro da Bíblia em que os servos de Deus foram confrontados. Você pode pegar em Esther, por exemplo, quando foi dada uma ordem lá que poderiam se levantar contra os judeus e depois o governante deu uma ordem e falou assim, os judeus podem se defender, né? Então, nós podemos sim nos defendermos e nós podemos nos colocar diante de Deus em oração e buscar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos também, né? E aí Deus vai falar assim, bom, agora eu vou usar minha ação, minha liderança diretiva, né? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto família, por uma situação que não está boa, que não está bacana, que não está legal, você pede a Deus para que ele venha com uma vontade diretiva e mude aquela situação a qual você está vivendo, né? E no decorrer dos séculos, isso acontece muito. Se você pegar lá quando Deus ele fala na Babilônia, né? Que pesado fosse na balança encontrado em falta. Aliás, esse é um texto que faz o meu osso tremer, né? Você fala assim, né? A gente está andando aqui na caminhada cristã, vamos nos apresentar diante de Deus aí, que todo dia a gente se apresenta, faz um dia mais para questão de salvação, né? Para questão de determinação, vai falar assim, menem, menem, tekel, parsim, né? Apesar que fosse na balança encontrado em falta, né? Você fala, não, tem que estar medido, pesado, testado e aprovado, né? E aí o governo passou. Então os impérios cedem, né? E os cristãos se defendem e você é ajudado em diversas situações que você passa de privação, de dificuldade, de governo, quando você busca em Deus essa vontade diretiva para nossa vida, porque às vezes nós estamos aí na vontade permissiva, né? Mas quando a gente pede o mover de Deus, ele entra com a providência, ele levanta exército, ele levanta Gideão, ele levanta juízes, ele levanta outros personagens e a nossa história é mudada. Moisés estava lá no monte, enquanto o braço dele estava levantado, o povo vencia. Quando o braço dele baixava, o povo perdia, até que alguém segurou os braços dele e falou, bora segurar o braço desse homem, né? Então, nós temos que ter esse entendimento, né? A gente não pode ser conivente com o erro, a gente não pode ser conivente com a coisa errada e nem com as violências que sucedem, mas a gente tem que ter esse discernimento diante de Deus, né? E porque a palavra dele é a palavra soberana e a palavra que deve prevalecer, a gente pode sim se levantar contra autoridades que estão constituídas, desde que da maneira adequada, né? Buscando em Deus uma direção e nós vivemos aí um fato histórico. O homem está dentro da história, né? E várias coisas se sucedem que lá atrás foram muito ruins, mas que acabaram culminando com coisas boas, porque Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. Ele tem a visão da história como completa, e nós não. A gente só enxerga o hoje, a gente enxerga que está sendo oprimido, estamos passando por uma dificuldade, estamos passando por um problema, mas de repente Deus enxerga lá na frente, né? O que aquilo vai trazer daquela situação, porque nós temos livre-arbítrio, né? Então, se Deus ficar mexendo em tudo em toda hora, o seu livre-arbítrio, embora alguém diga que é uma ilusão o livre-arbítrio, mas como é que acontece as coisas, né? Então, a gente vive nesse mundo pelas nossas decisões e paga por elas, mas a gente tem sim essa condição, né, de nos levantarmos aí, entendermos qual que é a vontade permissiva, qual que é a vontade diretiva e buscar em Deus, dentro da palavra dele, uma melhor opção, porque, claro, é verdade, veio lá a perseguição com Hitler e Israel voltou para a posição que ela está lá agora. É um fato. Mas será que isso precisaria acontecer dessa forma, né? Então Deus transforma as coisas ruins em coisas boas. A gente passa por dificuldades na nossa vida, por problemas, mas isso pode ser contornado, né? E aqui quando ele fala, né, quando você serve, obedeça aos seus senhores, eu lembro que lá no versículo 10, o último mandamento, né? Deus fala lá que nós não devemos ter inveja, né? Não tem inveja da casa
da outra pessoa, não tenha inveja da esposa, não tenha inveja do servo, não tenha inveja da serva. E servo é uma coisa, né? Ele pode até ser adjetivo para algumas situações para escravo, mas não obrigatoriamente, necessariamente, escravidão do jeito que a gente entende no tempo presente, ou como foram com os negros, ou como foram com outros povos, né? Aquela escravidão em que a pessoa tirava a pessoa de lá da terra dela, não falava a língua, não tinha domínio de nada, tirava a família e usava de muita violência e tratava a pessoa como um objeto. Você pode ser servo, sim, não precisa necessariamente ser um objetificado, né? Você não precisa ser tratado de uma forma tão rude, né? Do jeito que a gente sabe que foi a escravidão aí no decorrer da história, em que as pessoas eram tratadas como objetos, e tem alguns livros que falam testemunhos, né, de pessoas que eram escravas, e o senhor lá no engenho, no caso, ele comprava lá o homem, comprava a mulher, e queria que eles se multiplicassem, obviamente, para que ele não precisasse ficar comprando muitos escravos, né, porque ele já tinha ali dentro da própria casa dele essa multiplicação, ele economizava dinheiro, mas se ele precisasse, por exemplo, dentro de uma família, alguém quisesse comprar uma mulher, ele vendia a esposa do escravo. O cara já estava numa situação totalmente ferrada, e aí vendia a esposa, vendia o filho, porque eram objetos, né? E de que forma que você vai tratar isso, né? A pessoa é obrigada a ser escrava da outra, é obrigada a ser objetivada dessa forma? Não, a gente sabe que não. Tanto que hoje a gente vive uma situação diferente, né? E nem faz tanto tempo assim, né? Mas aí 170, 180 anos. Então, quando Paulo ele dá esse exemplo aqui a respeito dessas lideranças, quando ele fala a respeito da forma de tratar, mesmo que você tenha servo, mesmo que seja numa situação, numa sociedade que a gente tem que voltar para aquele tempo, né? Não era uma sociedade que o dinheiro era entendido do jeito que é hoje, né? Era uma sociedade mais de troca, tinha ali algum comércio, mas trate com bondade, porque o domínio, né, de um homem sobre o outro ele vai existir, sempre existiu, vai continuar existindo, mas você pode fazer isso com humanidade, né? Você usa o serviço, você pode ali utilizar aquela mão de obra, mas seja o mais justo que você puder dentro da época em que você estiver. Haja com bondade, com honestidade, haja com parcimônia, com coerência, né? Filemon lá era um escravo, né? E Paulo escreveu lá para a carta de Filemon dizendo como que o senhor lá dele deveria tratá-lo. Ele não falou, ó, venda o seu servo, doe o seu servo, liberte o seu servo. Não, mas trate ele da forma que deve ser, porque a história da humanidade é isso aí, né? E vai continuar sendo. Mas a gente tem, baseado na palavra de Deus, o amor cristão deve imperar em todas as Sim, relações aí. Esse é o meu é isso aparte. aí. Isso aí, Bem, porque quando a gente traz a questão da escravidão nesse contexto, né? Que é algo que ontem na aula não me passou, né? É uma posição muito mais profunda, né? E que aí você não está subordinado somente ao governo, mas você tá ali. Na escravidão a gente viu que foi cruel, né? Uma passagem, grande, muita reflexão sobre isso, viu? Isso é bem eu, profundo, profundo. São gotas. é interessante, né? Você vê que eu queria trazer até um outro ponto de vista. Você vê como maravilhoso, né? Como Deus, ele, não sei se vocês já pararam para pensar, mas como Deus ele não interfere na liberdade que ele deu para o homem na terra. Isso é a prova. É, a Bíblia fala que foi o homem que pediu um rei. O povo de Deus não tinha rei. Eles não queriam Deus como rei deles. Eles queriam um homem. E Saul, que você citou, Fábio, foi o primeiro rei de Israel, porque o povo pediu por um rei. O povo preferiu, o povo optou, com base nas outras nações, a terem um rei humano, de, de ser orientado pelo Deus perfeito,
Eles optaram para seguir um homem que é imperfeito. E Deus permitiu. Porque Deus nos dá esse livre-arbítrio que foi falado, essa liberdade de tomarmos as nossas decisões e nossas escolhas. Mas ele orienta, dá princípios. Quando Moisés foi lá no Monte Sinai, escreveu as leis na tábua, tá bom. Então, sigam isso daqui, né? E ele julga. E quando ele fala aí, quando Paulo cita que Deus não tem preferido, exatamente isso, tá bom. Vocês querem seguir um rei? Vocês querem eleger um rei? Ok. Mas para mim, vocês são todos iguais. E eu vou julgar todos vocês. Para mim, não tem essa divisão, né? Vocês são todos irmãos. E ele vai julgar de acordo com a atitude de cada um. Mas o interessante é que, se você perceber, né, as coisas do homem, elas servem para enaltecer a glória e a grandeza de Deus, a bondade de Deus. O quanto a instrução, a vontade, a justiça de Deus é perfeita. Por isso que a gente fala tudo dá glórias, né? Porque qual a referência que o homem tem? Quando nós olhamos para os governantes, para os reis e para o nosso próximo, a gente vê a limitação de cada um. E quando nós olhamos para nós também, a limitação de cada um de nós. Quando nós olhamos para Deus, a gente vê perfeição. O celular é, "Oi, tudo bom? Bem-vindo." Então, se nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para tudo que é a criação de Deus, é tudo perfeito. Vejam como o mundo, tudo que nós olhamos para que é feito da obra de Deus é perfeito. Se olhamos para as leis de Deus, ela é perfeita. Se olhamos para tudo que Jesus disse para nós, é perfeito. Se nós pegarmos toda a instrução que Deus nos deu, inclusive os primeiros e o segundo mandamento, e nós aplicarmos isso, teríamos um mundo perfeito. Um mundo perfeito. Mas o homem não consegue conviver com isso. O homem cria a idealização dele. Qual que é o ideal do homem? Não, eu quero um rei, eu quero um governante. Eu não quero o que a natureza me deu. Eu quero aquilo que eu acho que vai ser melhor. E o homem tenta ser melhor que Deus, alguns de forma consciente, outros de forma inconsciente, mas o homem cria e ele quer, de uma certa forma, competir com Deus, porque ele acha que aquilo que Deus fez não tá bom. E ele vai criando mundos e ideais que, se você parar para pensar, quase todos tendem ao... E quando isso tende ao egoísmo, o que acontece? Você fala em alguém, você não está cumprindo os primeiros mandamentos, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente olha para a idealização humana, eu fiz essas anotações aqui porque, né, estava vindo no coração. Quando nós olhamos para a idealização humana, normalmente tendemos ao egoísmo, à injustiça e ao imperfeito, como a própria natureza humana é, diferente da natureza perfeita e agradável de Deus. Então, por isso a gente deve, né, olhar para o Evangelho e seguir os princípios passados por Deus. E assim estaremos mais próximos do perfeito no mundo imperfeito. Tudo são escolhas que ou nós fazemos, que vão reverberar tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos descendentes, dos nossos próximos, da nossa família, mas são escolhas que nós fizemos, que os nossos pais fizeram, que os nossos antepassados fizeram, e que repercutem na nossa vida até hoje. Cabe a nós evoluirmos olhando
para o exemplo de Cristo, aplicando isso em nossa vida e fazendo que não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que estão conectados conosco sejam melhores a partir da nossa existência, a partir da nossa vida aqui, conectados na videira. Por isso que esse devocional é maravilhoso, porque ele nos inspira a buscarmos essa conexão todos os dias e, e, e trabalharmos essa nossa imperfeição e sermos cada vez melhores, né? Nesse mundo imperfeito, onde nós também somos imperfeitos, né? Então, somos frutos da nossa escolha e das consequências das escolhas dos nossos antepassados e próximos, né? É isso que eu queria contribuir com reflexão aí para nós hoje. Amém. Queria, antes de vocês passarem para o próximo capítulo, só fazer mais um comentário sobre esse deveres de senhores e escravos, rapidinho, para a gente poder dar continuação. Sei que o tempo já está acabando. É importante a gente ver aqui no final, né, que depois de Paulo escrever tudo isso, ele deixa aqui para a gente, né, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. É importante a gente ver aqui que a gente está debaixo de um princípio bíblico, né, e uma lei espiritual, que é a lei da semeadura. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, ele deixa isso como um lembrete e algo para que a gente não é, algo para a gente não sentir com culpa, não é culpa a palavra, para a gente não se sentir tão pesado com o que a gente está fazendo, talvez, né? Que é, independente de você ser escravo, você ser senhor, você vai estar debaixo dessa lei, né? Que é a lei da semeadura. Então, o bem que você plantar, o bem que praticar, você vai colher, ou o mal também, né? Essa lei de semeadura é muito, assim, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre ela, porque muita gente acha que a lei de semeadura é só ali no dízimo, só na oferta, né? E isso é totalmente mentira, né? O solo, o que você plantar, você vai colher. Pode ser uma palavra, pode ser um abraço, pode ser um aperto de mão, né? Pode ser um conselho. Qualquer coisa que você plantar, você vai colher. Então, isso conforta, né, os nossos corações, pelo menos de quem tá fazendo a coisa certa, né? Sabe que tá fazendo a coisa certa. É só isso mesmo que eu queria só comentar. A gente vi que ninguém comentou sobre isso, não sei se vocês pegaram isso, mas ele deixa aqui, né? Que a gente que a gente saiba, né, que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Essa lei que ele deixa aí para nós, podemos lembrar que ele é justo, independente da sua situação. Fato. A questão que o seu Jurandir falou, eu acho que é muito importante. Eu não lembro exatamente a palavra, mas ele tocou nesse ponto, que muitas vezes, e ontem o pastor acabou comentando também, muitas vezes a gente está numa posição sendo servo, né? Sendo trabalhador ali, está numa posição de submissão, e, e nós às vezes estamos sendo testados também, né? É uma aprovação, né? Porque às vezes a pessoa que está ali como autoridade, às vezes ela está agindo de forma autoritária, uma forma não tão humana, né? E, ou até ela está sendo, né, uma autoridade fazendo a coisa certa, agindo de forma certa, mas nós estamos numa posição de submissão e às vezes nos revoltamos com a forma como a autoridade se coloca, né? Mas às vezes por, por rebeldia, né? E, e às vezes aquela rebeldia a gente sem perceber que às vezes é algo que toca dentro da gente, porque é algo que não está bem trabalhado, mas bem resolvido dentro da gente. Muitas vezes a pessoa que está na autoridade, ela é uma pessoa que ela tem que exercer a decisão. O senhor Jurandir falou, é ele que tem que falar sim ou não para o pai.
É ele que tem que tomar né, olha, resolve com a sua mãe, mas ele se posicionou, então a autoridade ela tem que se posicionar, né? E às vezes quando a pessoa que está numa posição de submissão vê a autoridade tomando determinadas decisões, algumas decisões às vezes pode é, bom, acho que o que o pastor queria dizer era justamente às vezes aquilo que incomoda no outro é algo que quando a gente talvez esteja na posição do outro, é algo que a gente copia. Porque existe muitas posições onde a pessoa, ela criticava muito a pessoa que estava na autoridade, e quando ela assume aquela posição, ela começa a copiar aquilo que Uhum. né, ela não gostava, né? Aquilo que ela não aprovava, aquilo que ela rejeitava. E é muito comum isso, né? Muito comum. Até mesmo nós, como filhos, fazemos isso, né? Nós, como filhos, criticamos nossos pais, né, por atitudes que nossos pais tomam, mas quando nós nos tornamos pais, nós repetimos aquelas mesmas atitudes, né? Então, e aí ele até citou o Saul, né? Falou, olha, a gente precisa analisar, porque todos nós temos um Saul dentro da gente, né? E às vezes pequenininho, às vezes um pouquinho maior, então que a gente consiga, possa, né, nos analisar, né, trazermos reflexão, para que a gente possa combater esse nosso Saul dentro da gente, para que ele fique cada vez menor, né? Para que não deixe ele crescer, né? E é justamente essa autoridade, né, aquilo que a gente critica na autoridade, que às vezes não está alinhada com o princípio de Deus, né? Mas que ela não seja replicada, né? Quando nós assumimos uma posição de autoridade, seja onde for, né? Uma reflexão interessante aí. Bem observado, Lucas, essa questão da semeadura aí, porque realmente tem aqui essa observação, né? Não poderia deixar passar batido isso daqui também. Legal. Verdade. E E a sobre o trecho gente, aqui da armadura, eu acho que eu deixaria para amanhã, porque ele tem muita amanhã, coisa legal aqui dentro, hein? Então, assim, tá se bom, alguém quiser mais Efésios. falar alguma coisa desse trecho aqui de hoje aqui, a Eu não ser só que a gente queria, tenha mais uma hora aí, eu todo mundo tá gostaria, ok, a para gente mim tá coloca tudo mais uma bem. hora. Para mim tá tudo bem. Eu quero acrescentar logo o que vem depois, que é onde eu ia entrar na armadura de Deus. Que é finalmente, ele fala assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, assim, a gente passa por situações que talvez a gente não esteja assim, não esteja forte no Senhor, não esteja fortalecido no Senhor. Porque mais abaixo fala, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, tanto você, tanto a pessoa como o Senhor, na posição de Senhor, como na posição de servo, a gente tem a tendência, é do ser humano, tem a tendência de jogar a culpa no outro. Mas a responsabilidade é nossa, porque talvez eu não esteja tão forte no Senhor, talvez eu não esteja revestido da armadura de Deus para, né, lutar contra essas. Nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Talvez aquele senhor não está sendo justo, ou talvez aquele servo também não está sendo obediente, né, na obrigação que ele tem que ele tem que fazer, que ele foi contratado para fazer, que ele foi indicado a fazer, porque ele também não está forte no Senhor. Então, a gente tem que estar sempre é, com com essa análise, né, de estarmos sempre fortes no Senhor. E quando estiver fraco, né, e as lutas aparecerem, lembrar, preciso me conectar, preciso estar presente, eu preciso estar forte no Senhor. E é isso. Eu acho que vem com encontro com o James estava falando aí, né? Que é estar alinhado com Cristo, né? E aí, assim, quando a pessoa exerce autoridade, e ela não está alinhada com o princípio cristão, né? Do olhar ao próximo, né? Né, do agir com benignidade e agir com egoísmo, né? Com parcialidade. A gestão dele geralmente vai ser uma gestão egoísta, né? Vai ser uma gestão, né? Que vai trazer muita discórdia, vai trazer muita imposição, vai trazer ameaça, né? Ao servo, né? Vai trazer
corrupção, né? Vai trazer maltrato, vai trazer deslealdade, né? Vai trazer, né? As coisas do mundo aí para dentro do ministério ali, seja na empresa dele, seja dentro da igreja, seja onde for, né? Quando você tem uma autoridade que está alinhada com os ensinamentos de Cristo, em alguns momentos, muitos, né? Muitos momentos terão grandes desafios, né? Mas a fé, por si só, né? A gente vê aí os milagres vão acontecendo, né? As transformações, as bênçãos, né? A graça, né, de Deus. E aí volta lá no Lucas também da semeadura, né? Que o gestor ali, né? Vai conduzindo, vai plantando, vai colhendo, né? E vai transformando, vai testemunhando, né? E vai ensinando a outros também, né? Porque que é um derramar, né? Um derramar sobre todos que estão ali, né? A gente sabe, né? É o mover do Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo. Que a gente precisa seguir por princípios, né, Fábio? Porque quando a gente segue por princípios, independente de sermos escravos ou senhores, a gente, a gente vai agir corretamente, né? Porque, como foi citado aí, quando você toma a outra posição, você se depara com outros desafios. O Jurandir citou ontem. Quando você está num determinado nível da montanha, a sua visão tem uma limitação. Quando você sobe um pouco mais, a sua visão expande. E o seu desafio também é outro. Me lembro claramente que quando eu era funcionário, eu tinha uma visão distorcida do que era ser. Eu achava, a minha visão era egoísta, mas eu não conseguia enxergar. Eu tinha uma visão que eu era explorado, eu tinha uma visão vitimista de que eu era explorado, de que eu era vítima, de que eu era um escravo e de que os meus patrões me exploravam, que ficavam ricos sobre mim e que não me pagavam o suficiente. Assim, eu posso fazer uma lista e ficar até amanhã falando ali de várias situações como essa, né? E quando eu decidi, por indignação, inclusive, fazer completamente o oposto, eu me deparei com problemas que eu não conseguia enxergar daquela altura que eu estava antes. Então, eu tinha uma postura vitimista, mas eu não enxergava os desafios que eram quando você está do o outro lado da moeda, o sapato do outro. E eu, do meu lado, não seguia os princípios também, porque muitas vezes eu negligenciava a minha performance, eu também tinha desejos egoístas, eu também me aproveitava muitas vezes de algo que não me pertencia. Às vezes o simples fato de você não estar trabalhando no momento em que você está sendo pago para trabalhar, você está se aproveitando de uma situação. E sem ir para os extremismos, mas nós, nós somos imperfeitos, né? Mas o que eu quero trazer como testemunho aqui é de que quando a nossa posição muda, muda também os desafios, e muitas vezes a gente entende o comportamento que tinham conosco. Então, eu vou trazer um exemplo prático para não ficar muito vago, bem rapidinho. Assim, para vocês terem ideia, quando eu comecei eu queria fazer tudo diferente do que eu tinha na empresa que eu era funcionário. E eu comecei a estabelecer um monte de benefícios para os funcionários, um monte de coisas boas e distribuição de lucro todo ano. E estava todo mundo feliz. E passou vários anos tendo distribuição de lucros na empresa. De repente veio a crise. E quando veio a crise e não teve lucro, para mim, que sou o dono da empresa, ok. É normal. Tinha dia que eu ganhava, tinha mês que eu ganhava, tinha mês que não, mas eu já estou acostumado com isso. Agora, o funcionário que recebe o mês, todo mês certinho,
e está acostumado com receber distribuição de lucro no final do ano, eles viam faturamento, mas não viram lucro. Virou uma revolta dentro da empresa. Eu tinha funcionário insatisfeito, gerando insatisfação em todos os outros, indo embora, pessoas-chave da empresa indo embora, o clima da empresa terrível, tratando o cliente mal e uma série de outros problemas que eu poderia citar aqui. Porque não entendiam que naquele ano não tinha. Ficou todo mundo de mau humor, falando da gente pelas costas e atacando pedras, como eu ataquei os meus chefes passados. Então, olha como muda a visão, né? Eu senti na pele a dor que tinha passado lá atrás. E esse aprendizado, esse ciclo, isso acontece o todo. Se você citou dos filhos, os filhos sentem uma dor que quando é pai, é outra dor. Muitas coisas que os nossos pais nos ensinaram, a gente não tinha, a gente entendia, mas não compreendia. E quando vira pai, a gente compreende de uma outra maneira, profundamente. E a mesma maneira é a palavra. Muitas vezes a gente não vai entender o porquê que a gente tem que fazer dessa forma. Até a gente ser obediente e começar a seguir, o entendimento vem com o tempo. Então, eu queria contribuir com essa parte do ponto de vista, né, como muda e como nós vamos evoluindo também, e na maneira que nós vamos evoluir, por isso que é importante a gente não julgar o nosso comportamento. Eu não vou atacar pedra, porque eu não consigo, por mais que o outro me fale, eu não consigo perceber a dor do outro. Eu, Que fez ele passar por aquilo, ter as decisões, igual do que nós citamos ontem, do meu pai aqui, e eu, só nós sabemos aonde o calo apertou em cada um. E quem está de fora não tem condições, é só aquele lá em cima que sabe. Então, nós precisamos agir sempre com amor, que é o que Cristo fala, a mensagem do amor, que é o perdão e o amor. Porque quando a gente age com amor, a probabilidade de errarmos é muito menor, né? Então, sejamos nós escravos dos senhores, ajamos com amor com o nosso próximo, porque, embora ele seja nosso escravo, que hoje em dia não tem mais escravo, né? Mas, assim, embora ele seja o nosso servo, ou é. funcionário, ou chefe, a relação é a mesma, porque o que Deus pede para nós é a nossa atitude com relação ao outro, seja ele o que for, Isso aí. servo, escravo, governante, enfim, é isso. Acho que esse é o entendimento aí da... Amém? Ontem que Fala, foi senhor amados. Nossa, mano. Vai, seu Mário. Eu só quero deixar uma palavra aqui da parte de Deus para vocês, amados, que fala sobre Nabã, o capitão do exército, o rei da Síria, que era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era um homem, um herói valoroso, né? Os atributos que caracterizavam esse general eram, de fato, louváveis. Um grande homem, de muito respeito, herói valoroso. Se ao menos não houvesse aquele pequeno acréscimo que esclareceu a vida dele. Isso, irmãos, no fundo, lá no fundo mesmo, todos nós precisamos muito de Deus. Precisamos, porque há dentro de nós alguma coisa a ser limpo, a ser realmente revelada, a ser exposta. Porque assim como Naamã, ele era leproso, mas poucas pessoas sabiam da leprosidade dele. Ele ainda conseguia esconder. Mas se ele não tivesse ouvido uma menina que era sua empregada, era sua serva, que falou que havia em Israel um homem, um profeta, que poderia livrá-lo dessa doença, ele estaria perdido. Então, amados, graças a Deus que nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a grande verdade. Todos nós, irmãos, nós temos
Nós passamos por grandes... Quando nós não conhecemos a Deus, nós fazemos coisas assim inacreditáveis. A gente é egoísta, só pensa na gente. Nós nos sentimos no centro do universo. Nós achamos que somos bambambam e cometemos muito erro, prejudicamos os outros, entendeu? Eu trabalhei numa empresa, um funcionário, com a empresa eu era um funcionário honesto, ali, ó, rigoroso. Mas eu, particularmente, eu não pensava duas vezes de dar um chapéu no colega, e às vezes o cara passava lá e fazia a venda, eu passava de novo e vendia de novo para a mulher. Sabe, eu era um sujeito assim, sabe? Mas graças a Deus, irmãos, que hoje eu conheço um Deus verdadeiro. Transformou a minha vida, fez de mim um cordeiro, sabe? Aceito tudo. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu fico só observando. O meu pastor é mais novo que eu. Ele tem 35, 37 anos. Eu tenho quase a idade, quase o dobro da idade dele. Mas eu respeito, eu ouço, porque eu sei que foi Deus que me colocou ali para que eu pudesse aprender. O maior é o menor. E o menor é o maior. E nós vamos aprender no dia a dia, irmãos. No dia a dia nós vamos aprendendo porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Ontem eu fui usado por Deus para falar que a terra estava reclamando. Não demorou muito, não. À tarde mesmo veio aquele... Se eu não tivesse chorado, minha casa tinha ido porque em volta lá, um negócio, de repente, veio aquela força sobre o joelho. Senhor, tem misericórdia, pá. E eu só vi as árvores quebrando, os pau quebrando e tudo quanto... Só a tampa da caixa d'água que voou um pouco perto, mas o vento passou quebrando tudo em volta. Mas graças a Deus, que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. E eu me considero hoje justificado por Deus. Eu louvo a Deus. Irmãos, nós passamos um susto aqui que vocês nem imaginam. A minha cunhada lá em Mauá queria que nós fôssemos dormir na casa dela. Porque ela pensou que a casa dela ia embora. Ela estava apavorada. Ela queria que nós fôssemos dormir lá. Eu quero que vocês venham dormir aqui, porque eu tô com medo, eu tô com medo. Desse jeito. Para você ver o que é quando as pessoas... E eu fiquei tranquilo. Falei, estamos tranquilos, porque Deus é mais, Ele é na nossa vida. Porque o dia mal vem, irmãos. O dia mal vem. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar ligados na videira. Porque Ele vai nos dar a vitória. Deus abençoe cada um de vocês. Eu estou orando. Vou continuar orando. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. Deixa eu ver isso aí, Amém. Mário. Dia aí, a gente se fala já já. Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, damos glórias e graças a Ti, Senhor, e agradecemos por mais esse dia, pelo Teu maná, Senhor, pela Tua orientação, pelo Teu alimento, Senhor, que possamos estar conectados a Ti, ligados à videira. Pai, eu clamo a Ti, pelas Tuas bênçãos, Senhor, pela Tua proteção na casa de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor desça com o Teu Espírito Santo, Senhor, e visite o coração de cada um. Encha, Senhor, cada um aqui com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, com a Tua visão, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu amor, que estejamos todos, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Que possamos, Pai, ser luz, que possamos, Pai, refletir. Limpa-nos, Senhor Jesus, limpa-nos, permita que sejamos o Teu reflexo, para que a Tua luz resplandeça, Senhor, e brilhe na vida de outras pessoas através de nós. Pai, permita que possamos estar fortalecidos, para não mancharmos, para que a Tua luz possa resplandecer.
Que possamos ser cada dia melhores, Pai. Que sejamos, primeiro de tudo, melhores filhos para Ti, melhores irmãos uns dos outros, melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores cidadãos. Que através do Teu entendimento, da Tua luz, Senhor, possamos viver nessa terra. Precisamos, Senhor, de Ti, todo instante. E que possamos passar mais esse dia, Senhor, conectados ao Teu Espírito, recebendo da Tua orientação, da Tua paz. Fortaleça-nos, Senhor, naquilo que somos mais fracos. E que seja tudo, Senhor, tudo, para a Tua honra e glória. Eu te agradeço e te louvo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Pessoal, eu queria fazer um pedido de oração, na verdade, antes de vocês encerrarem, agora que eu lembrei. Meu pai, ele tem já uns meses que ele está tentando voltar para Deus, e ele ficou de ir hoje, nesse domingo, numa igreja que eu indiquei lá para ele, mora em Curitiba, a igreja por libertação. E é uma luta muito grande, porque o inimigo faz ele cativo, e está sendo muito difícil, né? Ele conseguir chegar lá. E eu queria que vocês pudessem orar por ele, para que ele consiga ir, né? E que o inimigo não impeça. Se vocês puderem orar comigo. Agora, Bom, Pai, ó Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, Senhor. Nós, Senhor, estamos contigo, Pai. Clamamos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor haja nesse instante, Pai, abrindo o caminho. Toque o coração, Senhor, do pai do Lucas e leve o Senhor até Ti. Receba-o, Pai. Receba-o com Teus braços abertos, com todo o Teu amor. Que o Teu Espírito Santo possa tocar o coração dele, que seja mais uma alma liberta para a Tua honra e glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Sabemos que existe uma guerra, Pai, mas Tu é infinitamente mais forte. Se é da Tua vontade, Pai, nada pode deter, nada pode parar. E por mais que o inimigo tente impedir, Senhor, que o Senhor repreenda agora. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, qualquer impedimento, qualquer pensamento, qualquer coisa que possa impedir o pai do Lucas de se achegar a Ti, Senhor. Pela autoridade que nos foi dada, em nome do Teu Filho Jesus, nós entregamos a Ti, Senhor, e agradecemos, Pai, na certeza de que Tu ouves a nossa oração, porque assim o Teu Evangelho fala. E que, Senhor, possamos dar testemunho de mais esse pedido, de mais esse atendimento. E que seja para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Qual o Obrigado, nome do seu irmãos. pai, Lucas? O meu nome do seu pai. Sérgio. Certo? Sérgio. Pedir aqui, Pai amado, Senhor, proteja, Pai, proteja o seu Sérgio, Senhor. Proteja, Senhor, traga, Pai, traga proteção sobre a vida dele, Pai, traga proteção sobre cada um aqui no devocional, Senhor, sobre cada irmão aqui, Pai, coloque-se no seu manto sagrado, Pai. Revista-nos, Pai, com a sua armadura, Senhor, com a armadura celestial, Pai, para que possamos, Pai, guerrear essa luta, Senhor Jesus, ao seu lado, Pai, protegidos, Pai, que nenhuma seta do inimigo nos atinja, Pai, que nenhuma seta do inimigo atinja o Lucas, Senhor, que todo mover, Pai, seja feito graças a Ti, Senhor Jesus. Traga edificação, Pai, para a vida do seu Sérgio, Senhor. Traga proteção para a vida dele, Pai. Quebre todas as correntes, Pai. Todas as correntes dos inimigos, Senhor, que impede, Pai, que tem impedido ele, Pai, de se aproximar de Ti, Senhor. Ilumina a vida dele, Senhor. E traga, Pai, traga cada vez mais clareza e verdade e revelação para ele, Pai. Fortaleça a fé, Senhor. Quebre, Pai, a incredulidade, Senhor, no coração dele, Pai. Fortaleça a fé dele em Ti, Senhor. Que a Sua palavra, Pai, Sua palavra traga edificação para a vida dele, Pai. Que hoje, Pai, o mover dele, Pai, sobre aquela igreja, Senhor, traga transformação sobre a vida dele, Pai. Que qualquer ação do inimigo caia sobre terra, Senhor, e não fique ali, Senhor. Saia dali, Senhor Jesus. Não permita, Pai. Não permita, Pai. Traga sua bênção, Pai. Abençoa a vida do seu Sérgio, Senhor.
que é o seu filho amado, Senhor. Traga edificação, Pai. Traga, Pai, para que ele seja testemunho, Pai. Testemunho no seu reino, Senhor. Que ele possa testemunhar, Pai. Que o seu Sérgio, Pai, através da vida dele, Pai, possa trazer edificação para muitas pessoas, Senhor, que passaram por situações parecidas com a dele, Pai. Proteja, Senhor, porque ele é seu filho amado, Senhor. Seu filho amado, Pai. E todo que o filho dele, Senhor, que é o Lucas, Pai, vem plantando aqui nessa terra, Senhor Jesus. Seja, Pai, seja dado, Pai, em rios e rios, Pai, em retorno à vida dele, Senhor, à vida da família dele, Senhor. Traga edificação para a vida dele, Senhor. Abençoa, Pai. Que toda maldição hereditária seja quebrada, Pai. Todas as correntes do inimigo sejam quebradas, Pai. E liberta, Pai. Traga libertação para o seu Sérgio, Senhor. Libertação para a família do Lucas, Senhor. Traga bênçãos, Pai. Muitas bênçãos para a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço, Pai, e suplico, Pai, ratifico, Pai, toda a graça sobre a vida dele, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Continuação, Senhor, a oração dos teus filhos, Pai. Venha humildemente nesse momento dizer que nenhuma arma forjada sobre a vida do Lucas e sobre a vida do pai do Lucas vai permanecer. E que o amor de Deus, Pai, venha recair sobre a vida do pai do Lucas. E sabemos, Senhor, que a batalha é grande, mas o teu poder é maior. E revestimos das armaduras de Deus para vencer a astuta cilada do inimigo. E eu sei, Senhor, que o pai do teu filho, ao pisar o pé dele ali naquele lugar, Senhor, que os teus anjos, Senhor, estejam carregando, que tu vai à frente. E essa batalha é nossa porque ele pediu oração. E nós agora guerreamos contra a astuta cilada do inimigo. Nós guerreamos agora contra o mal. E já decretamos a vitória para o pai de Lucas. Já decretamos já a vitória para a família do Lucas. E nenhum mal e nenhuma praga chegará na tua tenda, Lucas. Porque Deus é contigo. A palavra dele é real. Tudo está na mão de Deus, para Deus e por Deus é todas as coisas. E nessa hora, oramos com autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Recebo tudo que... Muito obrigado, viu, gente? Eu espero que eu possa trazer o quanto antes aí esse testemunho, que é uma promessa que Deus me deu já tem tempo. E eu estou esperando ele cumprir, e eu sei que vai. Amém. Amém. Hoje será dia de muita graça na sua família, Lucas. Amém. Muito feliz aí com a notícia, viu? Muito feliz mesmo. Sei como você tem lutado por isso há muito tempo e hoje vai ser dia de bênção. Glória a Deus. Deus tem agido. Ó. Essa semana que passou aí, a irmã dele, ele tem só uma irmã, né? A família toda se batizou. Irmão, marido, as Ô, filhas. Lucas, eu profetizo aqui agora que eu não serei o único nesse devocional até a honra do Pai participando. Amém, vai participar. Amém. Amém. Isso aí. Um ótimo domingo para vocês, ótima noite aí. Glória a Deus.